Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Ciência às 6, uma iniciativa do ROMO, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, que eu coordeno com o meu colega e amigo António Piedade, que também está aqui presente. Olá, António. Temos conseguido manter uma regularidade semanal destas palestras à distância. Vemos que há público interessado e resolvemos por isso fazer um esforço para todas as semanas, termos aqui um convidado sobre assuntos diferentes, mas sempre assuntos interessantes e atuais. Aproveito já para dizer que da próxima terça-feira, de hoje a uma semana, teremos connosco um médico psiquiatra, Dr. Carlos Barras Saraiva, que nos vai falar de saúde mental neste tempo de pandemia, porque já estamos numa altura, temos alguns de nós pelo menos, um bocadinho fartos da situação de confinamento e, portanto, eu não sei se isso tem algumas consequências mentais ou não. Eu procuro, no meu caso, que não tenha, mas é um assunto que nos deve preocupar à sociedade e será o assunto da próxima conversa. Hoje temos uma conversa, sempre informais, estas conversas, com questões e discussões no fim, sobre psicologia, porque temos um psicólogo experimental, posso chamar assim, não é um psicólogo experimental, ou cognitivo, as coisas que eu já aprendi antes. Quem nos esteve a ouvir, houve uma conversa prévia, e o Nuno Alexandre Sá Teixeira é um jovem, porque se nasceu no ano em que eu fiz o doutoramento, portanto já não vou esquecer do ano em que ele, do ano em que ele nasceu, 1982, é um jovem, e formou-se em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e doutorou-se em Psicologia Experimental também aqui em Coimbra. Trabalhou já doutorado, um pós-doc, no Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Johannes Gutenberg, em Mainz, no centro da Alemanha, perto de Frankfurt, onde eu estive, e também trabalhou no Instituto de Psicologia Cognitiva da Universidade de Coimbra, no Centro de Biomedicina Espacial, isso é que deve ser muito interessante, deve ser muito especial este Centro de Biomedicina Espacial, deve ser como pensam os astronautas, na Universidade de Roma, Tor Vergata, e atualmente é professor auxiliar convidado no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, portanto está-nos a falar de Aveiro. Ele leciona matérias tão interessantes como raciocínio e tomada de decisão, psicologia da atenção e da percepção, psicologia da emoção e da motivação e psicologia social. Portanto, tem, apesar de jovem, uma bagagem científica e pedagógica que que nos vai comunicar e que lhe permite fazer a comunicação de hoje, que vai ser, como foi anunciado, não vamos desiludir os que vieram por causa do título, Psicologia da Desinformação. Eu devo dizer que ainda pensámos no título, porque o meu contacto, eu não tinha o prazer de conhecer o Dr. Nuno Teixeira, mas o meu contacto com ele foi através de um artigo que foi publicado há poucos dias em vários jornais do país, num interessante programa que o António Piedade tem sobre a ciência, digamos, na imprensa. Eu colaborei, há outros cientistas que colaboraram, e o Nuno Teixeira colaborou com um artigo intitulado Uma Vacina contra a Desinformação. E eu li esse artigo e pensei, bem, isto é daqueles títulos para nos atrair, mas não tem nada a ver com vacina. Isto é a vacina no sentido metafórico. Depois comecei a ler e, isto é mesmo uma vacina. Eles também fazem aqui umas pequenas doses para ver como é que aquilo reage. E achei extremamente interessante. Eu devo saudar, agradecer ao Nuno Sá Teixeira e dizer que o modo como eles enfim, nós pusemos esse artigo, aliás, com link na nossa página do Rómulo, porque ele com certeza vai referir o tema desse artigo, vai falar com certeza de um modo também mais geral, mas quem quiser, enfim, ver o registro desse artigo, fizemos um link na nossa página no Rómulo. E, portanto, eu sei mais e saudando todos os que aqui estão connosco, neste momento 60, dou as boas-vindas ao Nuno Sá Teixeira, renovando os meus, nossos, em nome de todos, agradecimentos por nos dar o prazer da sua companhia e da sua experiência do assunto. Obrigado. Pronto, começo por agradecer, obviamente, o convite. Agradeço também ao António Piedade, que
pela iniciativa portanto, eu já tinha começado a colaborar com aquilo que era a ciência na imprensa regional. O António Piedade deu agora continuidade a esse projeto numa outra ideia, que, como o Carlos disse, salvar ciência, cultura e tecnologia na imprensa. Uma das razões que me levou originalmente a colaborar com a imprensa, a escrever pequenos artigos, era porque me dava a oportunidade de escrever sobre alguns temas que me interessavam, mas que não eram exatamente sobre aquilo que eu estava a estudar ou a investigar. Este artigo segue a mesma linha, portanto, isto não é avisar as pessoas de que aquilo que eu vou falar é simplesmente uma opinião ou tirado da cartola, como se diz. Não é exatamente os meus temas de estudo, mas vá. Mas posso saber qual é? Posso Sim. perguntar Nuno, qual é o tema de estudos mais recente? Eu estudo essencialmente percepção e arranjei forma de conseguir falar um pouquinho sobre isso na apresentação que tenho, portanto, para não ser completamente sem base, okay? Que não seria de qualquer forma, ok? Portanto, isto mais para dizer que aquilo que eu trago hoje serão algumas generalidades sobre coisas que se cruzam com a compreensão do fenómeno de desinformação, ok? Sem mais demoras, eu fiz uma pequenita apresentação, eu não vou querer ser demorar muito tempo, nem ser muito chato com isto. Bem, então, como eu estava a dizer, preparei uma pequenita apresentação com alguns tópicos que creio que são importantes e que servem de base para a compreensão daquilo que é a desinformação, que, salvo erro, não requer nenhuma explicação, toda a gente está mais ou menos familiarizada com o que está aqui envolvido. Termos como fake news, notícias falsas, têm sido mais e mais frequentes e é importante distinguir dentro das notícias falsas, há várias razões pelas quais uma notícia ou um conteúdo de informação é falso. Muitas vezes é acidental, pode ser uma negligência de verificação de um facto, pode ser algo não intencional ou algum erro que escapa e por aí fora. Há um contínuo e no outro lado do contínuo temos informações que são intencionalmente erróneas e incorretas. E por desinformação, usamos o termo desinformação para este polo deste contínuo. Okay? Portanto, nem todas as notícias falsas ou incorretas são necessariamente desinformação. A razão para isto é porque, em psicologia, a intenção conta e faz, obviamente, uma diferença. Okay? Portanto, quando falamos de desinformação, estamos a falar de campanhas organizadas de fomentar ou propagar informações falsas. A motivação para isso, ou as motivações para isso podem ser várias. Pode ser uma tentativa de fazer avançar uma agenda criando cisões na população, pode ser uma tentativa de ganhar dinheiro com a publicidade, ou tendo uma notícia a ser mais e mais partilhada, e por aí fora, ok? Portanto, só queria deixar este esclarecimento em primeiro lugar, e a desinformação, ou as estratégias de combate à desinformação têm sido feitas a vários níveis. Num primeiro nível, tem havido tentativas de arranjar soluções algorítmicas, que são introduzidas nas próprias redes sociais, e seriam programas que automaticamente assinalam certas notícias. Obviamente que estes algoritmos vão se basear em palavras-chave, tentam ajustar que tipo de informações é que são dadas a diferentes pessoas, e são soluções necessariamente imperfeitas. Muitas vezes não conseguem detectar corretamente conteúdo de desinformação. As tentativas que foram feitas de o fazer muitas vezes tiveram efeitos adversos porque mudavam a própria lógica das redes sociais e de repente havia pessoas que só viam informações sobre notícias falsas por causa dos algoritmos. Um outro esforço tem sido ao nível de correções, por o chamado fact-checking. Portanto, esta verificação de factos e correção de notícias falsas, que é, obviamente, uma iniciativa importante, que deve ser continuada,
Contudo, numa lógica de combate à desinformação, tem necessariamente um alcance menor, em parte porque tem que ser feita necessariamente a posteriori, portanto, só depois de uma peça de desinformação estar presente nas redes sociais e ter chegado a uma série de pessoas, só depois disso é que pode eventualmente ser corrigida. E aqui há um efeito psicológico interessante, que é, muitas vezes as pessoas tendem a acreditar ou a dar valor à primeira informação que ouvem. Se for desinformação, tendem a reter isso na memória. Mesmo que mais tarde encontrem uma refutação dessa informação, se essa desinformação respeitar alguns aspectos, como ser, por exemplo, congruente com as crenças que a pessoa tem, uma correção não vai ter o efeito pretendido. Okay? Portanto, e já vou mostrar mais à frente um estudo relativamente clássico que mostra precisamente isso. Portanto, quando somos expostos a alguma informação, mesmo que saibamos que ela é falsa, em algumas situações pode sim manter-se presente na mente das pessoas e podem continuar a acreditar nela. Okay? Uma outra tentativa tem sido em termos de legislação, que obviamente também levanta alguns problemas, portanto, aqui abre todo um cenário de questões de regulamentação governamental que tem também as suas dificuldades. Resta uma solução que seria uma solução mais, se quiserem, psicológica. Aqui a ideia é, não vamos tentar resolver um problema sem compreender, em primeiro lugar, o que é que explica esse fenómeno. Okay? E no caso da desinformação, é verdade que é um fenómeno que tem, na base, é um fenómeno psicológico. Um pequenito exemplo seria este estudo que foi publicado na Science, em que os autores traçaram e viram como é que se propagava diferentes fontes, como é que se propagavam diferentes informações nas redes sociais, neste caso no Twitter especificamente. Portanto, pegaram numa série de histórias partilhadas vários milhões de vezes e o que encontraram é que a desinformação difunde-se mais rapidamente do que a informação correta, chega a mais utilizadores e de uma forma muito mais generalizada do que informação correta. Ao contrário do que se poderia pensar, e muitas vezes é apontado, ou é dito que os bots, isto é, pequenos programas que são programados para partilhar e interagir com conteúdo nas redes sociais, muita gente acreditava que os bots seriam o principal motivo de disseminação de notícias falsas. Este artigo mostra que não, os bots tendem a acelerar a propagação e a disseminação de notícias e de informação nas redes sociais um mesmo ritmo, quer seja informação ou desinformação. Isto porque os bots não fazem uma discriminação entre os dois. Portanto, o maior vetor de disseminação de desinformação tendem a ser as pessoas, os utilizadores humanos, não os bots. Okay? Que características é que a desinformação tem? Também encontrada neste estudo. São notícias que têm uma aparência de serem uma novidade e tendem a explotar emoções como medo, repulsa e surpresa. Isto é avaliado pelas interações que as pessoas têm com este conteúdo. Perdão. Esta última informação vai ser importante mais tarde. Portanto, retenham por momentos estas características daquilo que é a desinformação. Com base nisto, podemos pensar que as pessoas têm uma grande dificuldade em separar factos de ficção ou desinformação de informação credível. Curiosamente, também não é esse o caso. Neste outro estudo, o que tem aqui, deixem-me ligar o laser. Pronto, o que vem aqui neste gráfico é a percentagem de respostas sim que as pessoas davam a peças de informação que eram verdadeiras, a amarelo, ou peças de desinformação, notícias falsas com a intenção de desinformar, que estão a verde. Os dois conjuntos de barras referem-se a duas perguntas distintas. Neste caso, era perguntado às pessoas se acham que uma determinada peça é ou não precisa e credível, ou se é falsa. Okay? E podem ver que a maioria das pessoas tende a ter uma boa precisão a identificar notícias falsas de
e a distingui-las de desinformação. Contudo, se, isto obviamente eram pessoas diferentes, quando se lhes pergunta qual era a intenção ou quão provável era que partilhassem nas redes sociais exatamente os mesmos títulos, podem ver que a distinção entre os dois não é proporcional a este caso aqui. Portanto, quando perguntamos às pessoas até que ponto é que acha esta informação credível, as pessoas aparentemente respondem de uma forma diferente do que quando se lhes pergunta até que ponto é que partilharia isto nas redes sociais. As comparações aqui são um bocadinho difíceis, não tenho presente se as comparações eram estatisticamente significativas, mas, prima facie, o que se pode ver é que as pessoas têm uma menor predisposição para partilhar informações verdadeiras e uma maior predisposição para partilhar notícias falsas em relação à precisão. Okay? Ora, estes dois artigos criam uma série de pontos que podem ser mais ou menos problemáticos quando pensados no vazio. O primeiro ponto é a desinformação, então, propaga-se mais rapidamente, de uma forma mais abrangente nas redes sociais. As pessoas, mais do que bots, são os principais vetores de disseminação da desinformação. Apesar de haverem, sim, algumas diferenças individuais, as pessoas não parecem ser incapazes de discernir entre notícias falsas e notícias credíveis, ou desinformação, perdão. Por outro lado, a intenção de partilha de conteúdo nas redes sociais não reflete necessariamente o grau de crença ou confiança na mesma. Porém, quando se pergunta às pessoas quão importante é para elas em partilhar a informação verdadeira, credível nas redes sociais, a maior parte delas diz que sim, que é importante para elas. Okay? À partida, isto pode parecer um bocadinho bizarro, contudo, fala diretamente a algo que há que aceitar sobre o ser humano. Quando falamos de novas tecnologias, é muito fácil focarmos na parte do novas, mas as novas tecnologias tendem a ser formas novas de fazer coisas que sempre fizemos, ok? Por outro lado, quando falamos de redes sociais, é muito fácil esquecermos a última palavrinha, o social, e, de facto, a forma como as pessoas agem nas redes sociais mimetiza muitos dos mecanismos psicológicos que as pessoas utilizam ou que sempre utilizaram em qualquer relação social. Por isso é que coisas como o grau de confiança ou credibilidade da informação pode não ser assim tão importante quando as pessoas interagem com as redes sociais, porque se partilham algo que é congruente com o pensamento do grupo e têm likes e têm gostos e têm interações positivas que reforçam essa pertença ao grupo, isso vai forçar as pessoas a fazer algo do género. O que eu quero dizer é que muitas vezes a principal motivação das pessoas ao disseminarem informações não é necessariamente atuarem como um agente de informação para prestar informação a outros, mas simplesmente manifestar a pertença a um grupo, manifestar uma concordância com algum tipo de visão sobre o mundo. Ok? Ora, muito do que tem sido falado sobre, muito do que tem sido pensado sobre o papel da psicologia com a desinformação tem sido feito à luz deste enquadramento. Estes são os chamados modelos duais de pensamento, muito popularizados pelo Daniel Kahneman, um psicólogo que ganhou o Nobel em 2002, salvo erro. A maior parte ou muita gente que está a ouvir, certamente que já tropeçou ou conhece o livro Pensar Depressa e Devagar. O Pensar Depressa e o Pensar Devagar são referências a estes dois tipos de processos. Portanto, todos nós somos dotados de dois sistemas de processamento de informação, se quiserem. Temos os processos psicológicos, a que chamamos de tipo 1, tendem a ser intuitivos, tendem a ser rápidos, com uma alta capacidade, automáticos, não requerem atenção e por aí fora. Isto contrasta-se com os chamados processos tipo 2, que tendem a ser mais reflexivos, mais racionais. Quando fazemos exercícios mentais de abstração, estamos a usar
este sistema, tendem a ser mais lentos, requerem atenção, requerem esforço cognitivo e, assim, e por aí fora. A rigor, apesar deste, ou pelo menos na alguma literatura recente, tem havido algum esforço de não reificar estes dois processos. Portanto, aqui um pequeno detalhe histórico, esta distinção entre processos tipo 1 ou tipo 2, ou processos reflexivos ou intuitivos, vem um pouco emprestado da psicologia da atenção, que sempre distinguiu entre processos automáticos ou controlados. Na psicologia da atenção, essa distinção começou a ser diluída e fala-se mais de um contínuo. Portanto, há processos que são tendencialmente mais automáticos, processos que são tendencialmente mais controlados. O exemplo clássico seria aprender a conduzir. De início, há um grande esforço cognitivo de nos recordarmos de tudo, tenho que carregar neste pedal, não, agora tenho que fazer isto e por aí fora. Eventualmente, com o esforço ou com a prática, isso começa-se a tornar mais e mais automático e vai requerer menos e menos atenção. Okay? Nas teorias duais do processamento, como eu disse, popularizadas pelo Kahneman, a mesma ideia é aplicada a processos de pensamento e realmente, ou qualquer outro tipo de processo psicológico. Há processos mais intuitivos, que tendem a ser automáticos, rápidos, e processos mais controlados, liberativos e lentos. Também, em parte, por causa do Kahneman, estes processos tipo 1 ficaram um bocadinho, entre aspas, demonizados. O Kahneman acentua muito que estes processos levam a erros e levam a enviesamentos. A razão pela qual os temos não é porque levam a erros, mas sim porque, na maior parte das situações, realmente funcionam, são eficientes para resolver muito rapidamente vários tipos de tarefas. Estes processos tipo 1 tendem a ser, como eu disse, automáticos, estão envolvidos na maior parte das nossas atividades e comportamentos e baseiam-se naquilo que se chamam heurísticas, que são pequenas regras em que um atributo ou um critério que seja difícil de avaliar ou de estimar é substituído por uma pista que está com esse correlacionado. E é por isso que são suscetíveis a erros. As heurísticas são processos rápidos de extração de informação de alguma coisa do mundo com base nestas pistas que estão correlacionadas. Contudo, estas pistas não são necessariamente válidas. E é aqui que entra a tal parte que eu estava a dizer, que vou falar um bocadinho de percepção, porque muito do que são estes processos heurísticos e de como são, por um lado, funcionais e úteis, e, por outro, podem dar erros, pode ser muito bem demonstrado com alguns exemplos de percepção visual. Ora, a ideia de base é que, acerca daquilo que eu ponho entre aspas, da realidade lá fora, de algo objetivo, acerca de algum tipo de critério que queiramos avaliar, muitas vezes nós, enquanto seres humanos, vemos a realidade a partir de uma lente. Há um véu que nos separa das coisas propriamente ditas como elas são, quando estamos a falar destes processos automáticos. A nossa mente o que pode fazer é basear-se em pistas. Portanto, alguns atributos que tendem a estar correlacionados com este critério são essas pistas, são esses atributos aos quais nós temos acesso. Eu vou exemplificar isso daqui mais à frente. Antes de avançar, só dizer que, portanto, na lógica do Kahneman, o que temos é, perante um determinado problema, um evento ou um objeto, há então um conjunto de pistas que fornecem algum tipo de informação sobre esse objeto ou evento. É o caso que tem aqui deste critério que está associado a alguns atributos. Estas pistas tendem a ser processadas muito rapidamente e com base nestas heurísticas. Os tais processos tipo 2, como eu disse, requerem mais tempo para serem explotados e requerem um maior dispêndio de recursos cognitivos. Portanto, a razão pela qual muitas vezes nos baseamos para tomar decisões muito rapidamente, a razão pela qual nos baseamos nestes processos tipo 1 é porque são suficientemente eficazes para algum tipo de objetivo.
Estes processos deliberativos tipo 2, como o raciocínio ou pensar sobre algo, são ativados apenas se houver tempo suficiente e recursos cognitivos suficientes. Como eu disse, uma boa forma de explicar isto é pegar em alguns exemplos de percepção visual. Portanto, o que temos aqui é uma fotografia, podem ver que tem aqui algumas pessoas, tem alguns edifícios, e conseguimos extrair a informação desta fotografia, conseguimos percepcionar que ela tem uma certa profundidade, há objetos que estão mais longínquos do que outros, há alguns objetos que estão mais próximos de nós do que outros, e assim sucessivamente. Nós não temos acesso direto à distância a que os objetos estão de nós. Aquilo a que temos acesso são pistas visuais que fornecem informação sobre isso. Coisas como a oclusão, por exemplo, este jardim aqui está parcialmente ocluído por este candeeiro. E, como tal, este candeeiro deverá estar mais próximo de nós do que o jardim. Ou este candeeiro aqui está a ocluir aquela estrutura, portanto, aquela estrutura deverá estar mais longe de nós. Coisas como a perspectiva linear, estas linhas paralelas tendem a convergir todas para um mesmo ponto. Sombras e sombreamento, estas sombras que estão aqui e sombreamento nas pessoas e nos edifícios, fornecem-nos também informação sobre a volumetria e o tamanho dos objetos e por aí fora. Okay? Voltando àquele esquema que eu tinha apresentado, no caso da percepção, o que temos há algum tipo de profundidade a que os objetos estão. Essa profundidade tende a determinar estas características ou estes atributos, e são estes atributos que nós vemos. Okay? E é através destes atributos que nós fazemos algum tipo de inferência sobre a profundidade a que estão os objetos. Okay? Portanto, isto aqui servem como pistas heurísticas que são processadas automaticamente. Muito do que eu vos disse, a maior parte de vocês olha para esta fotografia e simplesmente tem uma sensação de profundidade e de que há objetos que estão mais longe do que outros. Não há um esforço cognitivo para pensar nisso. Okay? Como eu disse, o processamento heurístico de pistas está, sim, suscetível a erros. Isto tanto é verdade para o pensamento, tanto vai ser verdade, como vão ver, para a desinformação, como também é verdade para a percepção visual. Por exemplo, neste caso, tem esta carta, este rei de copas, que está a ocluir aquele joker. Portanto, este rei de copas está mais próximo de nós para aquele joker e é uma carta mais pequena em relação àquele joker. Okay? É isto que nós vemos. Contudo, está errado. Se eu vos mostrar a mesma fotografia numa perspectiva diferente, podem ver que, na verdade, são duas cartas com o mesmo tamanho, simplesmente este joker tem este recorte aqui que foi alinhado com o extremo do rei. Portanto, é um exemplo em como a oclusão é tomada como uma pista heurística para a profundidade, às vezes pode sim estar errada. Okay? É útil, dá-nos jeito e permite-nos ver o mundo e navegar no mesmo, contudo, pode estar errado. Um outro exemplo seria a chamada sala de Ames. Portanto, neste caso tem uma fotografia de duas molas, esta parece mais pequena que aquela outra. Posso-vos assegurar que as molas são exatamente iguais. Na verdade, tenho isso aqui. Portanto, é uma sala que é distorcida de tal forma que, quando as pessoas veem através deste ponto, conseguem ver duas molas que são iguais, mas são interpretadas como tendo tamanhos diferentes. Uma vez mais, é este uso heurístico das pistas que nos leva a fazer algum tipo de juízo sobre o mundo que pode sim estar errado. Geralmente é útil, geralmente está correlacionado com a profundidade, mas também dá erro. Okay? Ou também pode dar erros. Este seria um outro exemplo. Para não me estar a estender demasiado, vou passar isto à frente. Aqui seria um outro exemplo, a chamada perspectiva linear, em que quanto mais a atmosfera nos separar de objetos mais longínquos, menos saturados eles nos parecem. E isso é tomado ativamente como uma pista de profundidade. Claro, às vezes pode estar nevoeiro e objetos que não estão assim tão longe parecem-nos estar mais longínquos do que noutras condições atmosféricas. E por aí fora. Okay? Aqui seria um exemplo de uma pareidolia, portanto, neste caso, a nuvem é automaticamente vista como uma face. A razão é que nos é mais útil detectar faces do que detectar nuvens. Portanto, é mais provável que vejamos uma face numa nuvem
do que uma nuvem numa face, por exemplo. Okay? Porque é-nos mais útil detectar caras quando elas estão presentes. Ora, como eu disse, isto era só uma pequenita introdução para esta lógica das pistas. Apesar deste processamento heurístico de pistas funcionar na percepção, funciona também no pensamento e na avaliação da informação. Okay? Há informação que tem certas características, certas pistas, que nos leva a pensar que ela é mais ou menos credível. E a maior parte das vezes, de uma forma automática, é isso que nós processamos. Portanto, vemos uma determinada pista e tomamos essa pista como traduzindo algo sobre a informação que está, ao qual está associada essa pista. Tal como temos ilusões visuais, porque a nossa mente se baseia nestas pistas para, de uma forma heurística, extrair informação sobre o mundo, também há uma espécie de ilusões cognitivas, que têm a mesma lógica. Portanto, usam estas pistas contra nós, digamos assim. Um exemplo seria, por exemplo, isto. Tem este silogismo e o que é perguntado às pessoas aqui é se este silogismo é válido ou inválido. Há duas premissas, há uma conclusão. A primeira premissa é todas as plantas precisam de água, as rosas precisam de água, a conclusão é as rosas são plantas. Intuitivamente, este silogismo é válido. Contudo, posso-vos assegurar que não é. Para perceberem que o silogismo em si não é válido, substituam rosas por gatos. E chegavam à conclusão de que gatos são plantas. Portanto, obviamente que o silogismo não pode estar correto. Contudo, isto requer que pensemos sobre o que está aqui envolvido de uma forma mais abstrata. O fenómeno ou a ilusão cognitiva que aqui está presente é aquilo que se chama o viés da crença. Portanto, o facto de a conclusão ser credível, e as pessoas sabem que sim, que as rosas são plantas, é tomado como uma pista heurística de que o silogismo é válido. Portanto, se quiserem, quando as pessoas veem algum tipo de informação cuja conclusão lhes parece válida, elas assumem que o raciocínio que levou até àquela conclusão também o deve ser. O válido aqui pode ser congruente com uma crença nossa. Okay? Portanto, isto seria um exemplo de uma ilusão cognitiva, em que se dá algum tipo, ou alguma informação que está incorreta, tem presente pistas que levam as pessoas a julgarem que a informação é válida ou que o raciocínio é válido. Um outro exemplo, este aqui é amplamente conhecido, este também se deve ao Kahneman, é o chamado problema da Linda. Tem esta senhora, a Linda, que é uma mulher de 31 anos, solteira, assertiva, muito inteligente, e podem ler o resto da descrição. O que se pergunta às pessoas neste caso é qual destas alternativas é mais provável. A Linda trabalha numa caixa de um banco ou a Linda trabalha numa caixa de um banco e é ativa no movimento feminista. A maior parte das pessoas, intuitivamente, tende a dizer que o mais provável é que a Linda trabalhe na caixa de um banco e que seja, sim, ativa no movimento feminista. Contudo, isto logicamente não pode ser correto, porque um subgrupo não pode ser mais provável do que o grupo do qual ele faz parte. Portanto, obviamente que haverá muito mais caixas de banco do que caixas de banco que também sejam feministas. Okay? O que é que se está a passar aqui? Uma vez mais, há uma pista que cria uma ilusão. Neste caso, a descrição é tão representativa da ideia que as pessoas têm do que é uma mulher feminista, é tão representativa disso que é tomado como uma pista de que ela tem que ser ativa no movimento feminista. Portanto, a representatividade, ou até que ponto é que esta descrição é representativa dessa ideia, é tomada como uma pista para o quão provável é que o seja, mesmo que contrarie uma regra básica de lógica. Okay? Um outro exemplo, qual destas seguintes cidades está a uma maior latitude, isto é, mais a norte? Toronto, no Canadá, ou Milão, na Itália? A maior parte das pessoas, quando vê isto, pensa, bem, Toronto, Canadá, há neve, alces, frio, estará provavelmente mais a norte do que Milão, que é a Itália, clima mediterrâneo, solarengo, etc. A diferença não é muita, mas Milão está realmente a uma maior latitude do que Toronto. Obviamente que as pessoas
podem, com esforço, ir procurar informação sobre qual é a latitude destas duas cidades e com isso responder à questão. Contudo, a maior parte de nós tem uma espécie de resposta intuitiva que surge quase automaticamente. Neste caso, baseada na heurística da disponibilidade. Como é mais fácil evocar informações sobre frio, ou o facto de uma cidade ser mais solarenga e por aí fora, serve como uma pista para a pergunta que está a ser feita, que neste caso resulta numa resposta errada. Okay? Portanto, isto são exemplos de, se quiserem, ilusões cognitivas. A heurística da disponibilidade está envolvida muitas vezes naquilo que chamamos das correlações ilusórias. Portanto, obviamente que quando queremos ver a correlação entre duas variáveis, e neste caso a toma de medicamentos homeopáticos ou não e uma melhoria ou não dos sintomas, quando queremos ver se há uma correlação entre estas duas variáveis, aquilo que temos que fazer é estimar o número de acontecimentos que ocorrem em cada uma destas células. Okay? E só assim podemos ver se há uma associação entre as duas variáveis ou não. A maior parte das pessoas não faz isso por uma questão muito simples. É particularmente difícil reter na memória e evocar mentalmente casos em que não tenha acontecido nada. Portanto, neste caso dos medicamentos homeopáticos, as pessoas recordam-se muito facilmente daquele exemplo em que tomaram-se um medicamento homeopático e tiveram uma melhoria de sintomas, e isto é saliente, mas dificilmente se recordam das vezes em que não tomaram medicamento e os sintomas persistiram, por exemplo. Este desequilíbrio da disponibilidade ou da facilidade de evocar casos em relação a outros é tomado como uma pista da sua probabilidade. Okay? Isso leva a que as pessoas tendem a subestimar a relação entre, neste caso, estas duas variáveis. Não sei se, salvo erro, este aqui será o último exemplo de uma, muito entre aspas, ilusão cognitiva. Isto é uma tarefa em que se pede simplesmente às pessoas, ou diz-se às pessoas que têm estes três números, 2, 4 e 6, e é-lhes dito que estes números foram gerados a partir de uma regra. E as pessoas têm que descobrir qual é a regra que gerou estes números, enunciando três números ou continuando a sequência durante mais três números, por exemplo. E o investigador, ou neste caso seria eu, indica à pessoa se os números que ela disser estão corretos ou errados. O correto ou errado aqui é se está em concordância com a regra ou não. Quando as pessoas eventualmente tiverem informação suficiente, depois de colocarem esta questão ou depois de tentarem adivinhar vários números, podem enunciar a regra. Perante estes números, a maior parte das pessoas, ou muita gente, pensa, bem, 2, 4, 6, se é uma sequência de números pares, se calhar a regra é uma sequência de números pares. Portanto, vou arriscar e dizer 8, 10 e 12. E o investigador diz que está sim correto. A pessoa ganha-me confiança de que a regra está, ou a hipótese que ela tem está correta. Então pode continuar. 14, 16, 18, a investigadora diz que sim, que está correta. O que as pessoas não fazem é tentar refutar a hipótese que elas colocaram, perguntando, por exemplo, e se for 7, 1000 e 3000? O investigador, neste caso, diria que sim, que também está correto. Isto porque a regra que gerou estes números é simplesmente qualquer sequência de três números crescentes. Portanto, muito dificilmente as pessoas geralmente conseguem encontrar qual é a regra que gera estes três números, porque tendencialmente, e de uma forma automática, as pessoas tomam ou são suscetíveis daquilo que chamamos o viés de confirmação. As pessoas tendem a confirmar as hipóteses que têm, em vez de as tentarem refutar. Isto nas redes sociais é particularmente comum quando vem uma pessoa que acredita em algo em particular e procura no Google informações que sustentem essa crença. E se procurar muito, eventualmente vai sim encontrar informação que sustente essa crença. Muitas vezes as pessoas tomam o encontrarem informação que sustenta a crença como uma pista de que essa crença está correta. Seria um outro caso de uma ilusão cognitiva. Há vários, ok? Portanto, neste momento acho que já vos consegui convencer que há uma continuidade entre ilusões perceptivas e ilusões cognitivas, e aquilo que há de similar em todas elas, ou nestas ilusões todas,
é que usam o facto de que, de uma forma automática, a maior parte das pessoas tende a tomar pistas como traduzindo algo sobre um objeto, uma informação ou naquilo que eu vou falar agora de desinformação. No caso da desinformação, ou começando primeiro pela informação, acontece mais ou menos a mesma coisa. Há certas pistas que, de uma forma automática, sugerem às pessoas que algum tipo de informação é sim credível. Coisas como a credibilidade da fonte. Portanto, se a fonte for mais credível, as pessoas tendem a acreditar mais facilmente na informação que lhes está a ser dada. Se for uma informação que é dada por uma autoridade ou alguém que as pessoas reconheçam como sendo alguém de autoridade ou de confiança, é tomado como uma pista também da sua validade. Se for plausível e concordante com crenças, isto é uma pista de que a informação é válida, a existência de evidência. O ser aceito por outros é também uma pista que as pessoas usam quando veem que uma série de outras pessoas está a fazer algo ou acredita em algo. Isto tende a ser usado como uma pista de que esse algo talvez não seja assim tão absurdo, por exemplo. E muitas vezes não é. Okay? Às vezes calha a ser, mas muitas vezes não é necessariamente. O facto de ser novidade também seria uma outra pista e por aí fora. E em termos psicológicos, se quiserem, aquilo que vai motivar a crença em alguma informação e eventualmente uma partilha nas redes sociais será a informação que tenha estas pistas presentes. Isto quando a pessoa não faz algum tipo de esforço para verificar os factos da informação aos quais está a ser exposta. Okay? Antes de continuar na desinformação, vem muitas vezes isto na pseudociência, portanto, em que se tenta recriar cada uma destas pistas, fornecendo algum tipo de evidência, que pode não ser boa, mas a sua mera existência, para muita gente, já serve como uma pista de que há algo de verdade naquilo. Ou o uso de uma bata branca para dar algum tipo de credibilidade da fonte e por aí fora. Portanto, há uma mimetização sistemática de todas estas pistas, porque são estas pistas que as pessoas usam para fazer algum tipo de inferência sobre o mundo lá fora. Neste caso, sobre a credibilidade de uma certa peça de informação. Ora, há pouco, eu sei que passei este gráfico meio na frente, ele volta a aparecer aqui só para chamar a atenção de que as pessoas não são incapazes de usar um raciocínio abstrato e usar os tais processos tipo 2, contudo, a probabilidade de os usarem depende da existência ou não de recursos cognitivos. Estou a chamar a atenção a isto para falar muito brevemente de um estudo relativamente clássico e interessante e com algumas repercussões interessantes sobre a desinformação nas redes sociais. Neste estudo, e sei que já me estou a estender um bocadinho, seria só meia hora. Tem mais. Ok, ótimo. Pronto, neste caso, neste estudo aqui, o que era feito era dizer-se às pessoas que ia-lhes ser mostrada alguma informação sobre um caso criminal. As pessoas tinham que agir como juízes e atribuir algum tipo de pena, em termos de anos de prisão, para os casos que estavam a ver. Os casos eram mostrados a correrem no ecrã e a pessoa tinha que ler em voz alta, isto era só para assegurar que as pessoas estavam realmente a ler as informações todas. Contudo, era-lhes dito também que os processos aos quais elas iam estar expostos, porque tinha havido algum erro, tinha informações que diziam respeito a outros casos. Portanto, havia frases nestes textos que as pessoas estavam a ler que declaradamente eram falsos. E isso era assinalado com uma letra a vermelho. Portanto, as pessoas viam um texto a passar, o texto era negro, a certa altura aparecia uma frase a vermelho. Isso indicava que aquela frase era falsa e não tinha a ver com aquele caso que elas estavam a ver. Metade das pessoas, quando apareciam estas frases falsas, tinham que fazer uma tarefa ao mesmo tempo. Por baixo das frases falsas aparecia um conjunto de dígitos e as pessoas tinham que estar atentas aos dígitos porque podiam carregar num botão se aparecesse o dígito 5. Outras pessoas não tinham que fazer nada disso. Okay?
Qual era a ideia desta segunda tarefa? A ideia era esgotar os recursos cognitivos de atenção. Portanto, requer um maior esforço continuar a ler o texto e, ao mesmo tempo, detectar se está lá um 5 ou não. Requer mais esforço e mais atenção. Okay? O que podem ver aqui nestes gráficos é que as pessoas que eram, sim, interrompidas, entre aspas, ou tinham esta tarefa secundária, quando havia frases falsas incriminatórias, estas pessoas tendiam a atribuir mais anos de prisão à pessoa que estava a ser descrita naquele caso. Não obstante o facto de que a informação era falsa e as pessoas sabiam que ela era falsa. Contudo, como não havia recursos atencionais suficientes, esta informação falsa, que as pessoas sabiam que era falsa, tinha sim um impacto nos juízos que elas faziam. Isso não acontecia quando as pessoas não tinham a tarefa secundária. Portanto, o que este estudo mostra é que é mais difícil deixar de acreditar em algo quando sabemos que é falso e requer atenção para o fazer. Portanto, quase por defeito, as pessoas tendem a acreditar e a levar a sério qualquer coisa que leiam. Se, mesmo que lhes seja dito que é falso, se não tiverem recursos atencionais suficientes, vão acreditar nessa informação, mesmo que lhes seja dito que é falsa. Portanto, requer alguma atenção, desacreditar coisas que lemos, okay? E não o contrário. Ora, isto tudo entra na parte da desinformação, porque quando estamos a falar de desinformação, portanto, estratégias pensadas propositadamente para propagar ou disseminar uma informação falsa, todas as estratégias de disseminação tentam, de alguma forma, muito entre aspas, piratear estas pistas que as pessoas usam. Portanto, num sentido muito ou quase literal, a desinformação é como se, no caso da percepção visual, estivéssemos a usar as ilusões ópticas contra as pessoas. Okay? Que é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, a desinformação tenta usar o facto das pessoas se basearem nestas pistas, tenta usá-las para convencer as pessoas a disseminar essa informação. Há estratégias de simulação, portanto, obviamente que um agente que pretenda disseminar a desinformação, a informação falsa, vai, obviamente, tentar mostrar que é uma fonte credível, vai tentar mostrar autoridade e confiança, vai tentar mostrar que é plausível ou concordante com crenças e por aí fora. Também pode tentar fazer o seguinte, isto seria o outro tipo de estratégias de desinformação, que é negar a credibilidade da fonte de informação credível, negar a autoridade e a confiança, ou pôr em causa ou questionar a autoridade e a confiança das fontes de informação credíveis e por aí fora. Ora, estas seriam então as 6 principais, pelo menos de acordo com alguns autores, seriam as 6 principais estratégias de desinformação. Podem ver que todas elas são pensadas ou talhadas para responder a uma ou várias das tais pistas que as pessoas usam para averiguar a credibilidade da informação. Sabendo disto, e é aqui então que surge a tal vacina para a desinformação. E, ao contrário do que o Carlos tinha dito no início, é assim uma metáfora. Portanto, há algo metafórico na ideia de uma vacina para a desinformação. Também é verdade que o facto de ser uma metáfora é aceito pelos investigadores e é tomada como uma espécie de um modelo para testar as coisas. O que é que seria isto, então, da vacina para a desinformação? A ideia seria, sabendo que a desinformação tende a usar estas pistas, o mero facto de as pessoas conhecerem estas estratégias e saberem que estas estratégias tendem a piratear as tais pistas que elas intuitivamente usam para avaliar a credibilidade da informação, dotaria as pessoas de alguma resistência quando veem este tipo de estratégias a surgirem nas redes sociais. Portanto, a ideia de base é esta, uma espécie de vacina. Originalmente, a teoria da inoculação remonta aos anos 70,
e originalmente a inspiração era, sim, claramente baseada na vacina. Portanto, a ideia seria, se expusermos as pessoas, e tenho aqui um pequenito esquema de como é que isto é feito, se expusermos as pessoas a algum tipo de informação falsa ou enviesada, neste caso informação relativamente enfraquecida, no sentido em que os argumentos não são assim tão fortes quanto isso, mas que mimetize e mostre as tais estratégias que os agentes de desinformação usam, se acompanhado de argumentos contra essas mesmas estratégias, as pessoas ganhariam uma espécie de uma resistência. Portanto, mais tarde, quando encontrassem fonte, conteúdos de desinformação na sua vida do dia a dia, já teriam, se quiserem, os argumentos mais ou menos lubrificados para serem usados e, como tal, resistirem a acreditarem, idealmente, a partilharem desinformação. Apesar, portanto, a lógica aqui seria esta tal inoculação psicológica, entre aspas, tentaria agir na maneira como as pessoas processam estas pistas, sabendo que é precisamente com base nestas pistas que a desinformação é feita. Portanto, vestindo estas vestes destas pistas, é assim que a desinformação consegue ser disseminada e propagada. Um melhor exemplo, como eu disse, a lógica de inoculação ou de vacina tem sido usado como uma inspiração para um programa de pesquisa. Mas um melhor exemplo, para não parecer algo assim tão ficção científica, se quiserem, um ótimo exemplo seriam os truques de ilusionismo. Portanto, se virem um ilusionista a fazer um determinado truque, pode ser bastante impressionante e as pessoas podem, não digo que fiquem convencidas que, por exemplo, tiram um coelho da cartola, mas podem ficar bastante surpreendidas com isso. Claro que o ilusionista está manifestamente a apresentar-se como alguém que está só a criar uma ilusão, poderia igualmente tentar ludibriar as pessoas e fazê-las acreditar que realmente era mágico. Okay? Contudo, quando se revela às pessoas como é que um determinado truque é feito, a próxima vez que elas virem aquele truque ou algo parecido, podem na mesma ficar impressionadas com o truque, mas sabem o que é que está a acontecer por trás. Portanto, muito mais dificilmente se vão deixar, entre aspas, enganar-se se esse fosse o propósito. Portanto, a ideia de inoculação psicológica, apesar de ter sim esta inspiração no modelo biomédico, talvez a metáfora melhor seria esta, de revelar simplesmente um truque de magia. Portanto, a ideia é mostrarmos às pessoas como é que a desinformação é feita, que estratégias é que são usadas, sem necessidade de necessariamente dizer, de apontar para peças de desinformação específicas. Portanto, a ideia é ensinar as pessoas a detectar estas tais pistas que podem ser usadas contra elas, entre aspas, e isso criaria então a tal resistência psicológica. Ora, o tal modelo biomédico, e agora vou mesmo sim terminar por aqui, o tal modelo biomédico tem uma série de hipóteses, algumas são suportadas, outras nem por isso. Para aquilo que nos interessaria em termos de combate à desinformação, aquelas que são as hipóteses de base são sempre suportadas. Portanto, estes processos de inoculação psicológica tendem sim a conferir resistência à desinformação, tendem também a generalizar-se para outros argumentos. Portanto, uma pessoa que domina um determinado argumento ou que entenda ou tenha certos argumentos para determinadas estratégias de desinformação, consegue generalizá-la para outras estratégias de desinformação. E, pelo menos, a evidência empírica que temos aponta para isso. E agora, só mesmo sim para terminar, alguns autores associados à teoria da inoculação psicológica, têm tentado implementar isto em pequenos jogos interativos que as pessoas podem jogar online. O objetivo é ter um maior número de seguidores, aumentar a credibilidade, seja a criar contas falsas, seja a partilhar, não é em redes sociais, portanto é uma rede social simulada, a partilhar algum tipo de informações, neste caso sobre o papel higiênico. O Go Viral é um jogo que surge precisamente para mostrar algumas estratégias de desinformação durante o Covid.
E pronto, vou ficar por aqui. Só dizer que pelo menos o primeiro estudo, o primeiro jogo tem si já alguns estudos que mostram que em tratamentos antes e pós de as pessoas jogarem o jogo, tem tido alguma eficácia na capacidade das pessoas discriminarem e detectarem, identificarem mais facilmente peças de desinformação em contraste com informação credível. E sim, agora terminei mesmo. Peço desculpa por me ter Nada, estamos alongado. dentro do tempo. Isto foi, digamos, acho que acompanhámos todos e de facto é um assunto ainda mais interessante do que muitos de nós pensámos que era, não é? Sim, isto daria pano para mangas. Há muitas partes que eu, obviamente, tive que fazer algum tipo de Mas para seleção, isso gostaria. vai haver agora um conjunto de perguntas e respostas, debate, Sim, eventualmente, e eu, enfim, vou procurar moderar e começar pelas perguntas que já foram colocadas online, embora depois as pessoas também eu possam também estou fazer a ler. perguntas em direto, não é? Ou antes, quem fez online também pode falar em direto. Tenho aqui, por ordem de aparecimento da questão, uma questão de José Alex Gandum, diz assim, está no bate-papo, Estou a ver. em caso de conflito informativo entre notícias provenientes de grupos opostos, é verdade que as pessoas têm tendência para dar mais credibilidade, tomar partido pelas notícias provenientes de grupos mais desprotegidos em relação a grupos mais poderosos. É a questão do poder nos portadores de informação. No fundo, é o estatuto social dos emissores de informação. Sim. Será mais psicologia social. Sim, é assim, não duvido que consiga dar uma resposta. É possível que seja possível, estou-me a questionar se é possível sequer ter uma resposta. Imagino que sim. Obviamente que grupos com mais poder podem ter, sim, uma maior possibilidade de divulgar mais e disseminar mais algum tipo de informações do que grupos menos desprotegidos. Uma vez mais, isso também pode ser também usado como uma pista contra ou a favor de algum tipo de informação. Imagino que, ou sei que pelo menos no caso das estratégias de desinformação, deixem-me repousar aqui, de descredibilização da fonte, um argumento comum é esse. Eles estão a dizer aquilo só porque têm poder económico para passar aquela narrativa, por exemplo. É Microsoft ou Sim, qualquer coisa. isso pode acontecer. Pode. Mas isso deve ser tomado de uma forma não refletida como sendo algo contra a informação que está a ser dada. Também não. O ponto está todo mais ou menos aqui, é que quando usamos simplesmente estas pistas, fica difícil averiguar a credibilidade da informação. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, Sim, quer dizer, cada caso é um caso, não há uma regra geral, não é isso? Sim, ou dito de outra forma, o facto de um grupo ter mais ou menos poder não significa que esteja mais ou menos correto em algo que está a dizer. É aqui, Isso é óbvio, não é? certo? Agora, obviamente que isso pode ser usado para descredibilizar algumas coisas, também pode ser usado para criar alguma credibilidade. O chamado estatuto, não é? O chamado estatuto. Exatamente. Muito bem. Está aqui outra questão da Maria Alvira Calapês. Diz assim, na perspectiva do psicólogo, o que custa menos quando há desinformação? São emanadas notícias falsas sobre o indivíduo ignorar. O que custa menos ignorar, suponho que é isso. Na perspectiva do psicólogo, o que custa menos quando há desinformação? Responder, deixar de ler as críticas, etc. Se eu estou a entender bem, o que é que se deve fazer quando há uma desinformação específica sobre alguém. Portanto, imagino que sejam casos de... uma notícia falsa, o que denegrir... fazer para uma notícia falsa, é isso? Sim. Fala a autora. Olá, espera, olá, Elvira, conta lá. Ok. Portanto, nesta situação, o que é que, na perspectiva de um psicólogo, o que é melhor, o que é que custa menos em termos psicológicos ao atacado? É, de facto, ignorar, é responder
ou simplesmente, enfim, deixar de olhar para a comunicação social, para as redes sociais, etc. O que é que no psicólogo sugere? Uma consulta em direto. É mais, olha, que não sei se serei o psicólogo adequado para lhe responder. E eu por acaso pensei que a pergunta estivesse a tocar noutro aspecto. Talvez acabe por ir ter aí. Há um lado disto que eu deixei de fora da minha apresentação, que era, eu há pouco falei que as pessoas, que era comum os psicólogos distinguirem entre os processos tipo 1 e os processos tipo 2. Se as pessoas usam a maior parte destas pistas e destas heurísticas, uma pergunta legítima é, então, para que é que surgiu o tal sistema 2? Isto é, na história da espécie. E aqui há algo particularmente interessante que talvez acabe por tocar nisto. Muitos destes problemas que são ilusões cognitivas, quando tantas pessoas individualmente tendem a errá-los. Okay? Quando estes problemas são dados a grupos de pessoas, elas entre elas conseguem nos resolver muito eficazmente. Isto também responde também vai mais ou menos de encontro a algumas perguntas que às vezes tenho dos meus alunos, que é, ok, temos estes enviesamentos todos, estas ilusões cognitivas e tudo mais, o que é que podemos fazer para não as termos? E é muito difícil, não podemos. É muito fácil eu ver alguém a cometer um enviesamento, mas quando eu próprio faço esse enviesamento é difícil eu próprio me aperceber disso. Okay? Daí que, por exemplo, quando as pessoas estão em grupos a resolver problemas que individualmente dão origem às tais ilusões cognitivas, as pessoas conseguem o fazer porque conseguem olhar para o outro, ver no grupo que há um raciocínio errado por trás, corrigir e, em grupo, no seu todo, conseguem dar uma resposta àquilo. Isto tem levado alguns autores a sugerir que o tal sistema tipo 2, ou raciocínio, surge, em primeiro lugar, como uma espécie de estratégia ou como uma espécie de ferramenta social política. Não é política no sentido de política, mas política de gerir a interação com outros e, em grupo, tentar alcançar uma solução melhor para algo. Um belo exemplo seria precisamente a ciência, que é exatamente isso que faz. Portanto, quando um cientista avança com uma hipótese, pensa sobre ela, escreve, interpreta os resultados e publica, ou antes de publicar, quando passa pela revisão de pares, a ideia é precisamente permitir que aquela ideia possa ser, ou eventuais erros que o investigador não se apercebeu, ou ilusões, ou por acreditar naquela teoria, ou por querer que aquilo fizesse sentido, o que ele está a fazer está a submeter-se ao escrutínio de outros. A ciência avança exatamente por isso. Portanto, o raciocínio e estas capacidades abstratas servem muito bem para nos corrigirmos mutuamente em grupos. Nas redes sociais, isto tende a não acontecer muito, porque ou temos as tais, como é que se diz? Echo chambers, portanto, pelo facto de interagirmos com certos grupos, com certas pessoas, vamos ficando cada vez mais restritos num grupo em que todos concordam entre todos. Uma bolha, não é? Estamos numa bolha. Portanto, não há possibilidade de as pessoas usarem esta capacidade de raciocínio para se corrigirem mutuamente, em grupo. Por outro lado, mesmo quando isso é possível, as pessoas também evitam fazê-lo. E não estou ainda a falar sobre lidar com a desinformação sobre uma instituição, uma pessoa, o que é que o afetado deve fazer. Mas todos nós sabemos que já passámos muitas vezes em comentários que se calhar mereciam uma resposta e que nós podemos fazê-lo e evitamos, porque não vou estar a chatear com isto, isto não é importante. E se calhar deveria ser mais, ok? Não quer dizer que qualquer resposta seja necessariamente correta, mas talvez permitisse, sim, usar as capacidades de raciocínio que temos em grupo, por um lado, e, por outro, teria um impacto nas próprias redes sociais, porque se certos comentários são mais partilhados, são mais gostados, têm mais interações, acabam por parecer mais salientes do que outros. E aí entramos na tal heurística da disponibilidade. Portanto, se há mais comentários
num certo sentido, do que comentários opostos, aquele passa a ser percepcionado, é uma pista de que é mais prevalente, é partilhado por mais pessoas, é mais importante e até pode ser um grupo relativamente restrito, mas bastante vocal. Okay? Então a resposta é: mais vale reagir do que ignorar, é isso? Em parte, sim. Claro, eu faço o contrário, eu ignoro. Mas é uma resposta... Eu não queria fazer disso exatamente a resposta. Obviamente que ignorar muitas vezes é melhor, mas não sei até que ponto é que o devíamos fazer. Eu também é uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Uma pessoa, se eu tivesse um tempo infinito de vida, eu até me podia divertir a responder a certas coisas que aparecem. Por exemplo, as coisas que eu aprendo sobre mim próprio, que enfim, quando vou a essa rede e tal. Mas é que o problema, reparem, quando estamos... aqui o lado evolutivo da psicologia conta muito. Muitos dos processos psicológicos que temos surgem na nossa espécie para resolver problemas específicos da espécie que somos e dos contextos psicológicos nos quais evoluímos. Nesses contextos, tendencialmente, agíamos em grupo. Havia pequenos grupos. E o raciocínio e apontar a um que está errado ou não é bem assim e por aí fora era algo que acontecia naturalmente num grupo. E boa Só parte que fosse homogéneo, se o grupo for homogéneo. Pois, mas quando temos uma... É verdade. A questão é que nestes grupos de redes sociais a pessoa não sabe quem lá está. Até pode serem perfis falsos, não é? É verdade, mas a questão é, isto funciona num grupo que é homogéneo ou o grupo é homogéneo porque isto funciona? É as duas coisas. E é verdade que nas redes sociais caminhamos progressivamente mais para uma polarização. Uma polarização. Até porque a verdade é que o sucesso das redes sociais não é por ser uma nova tecnologia, como eu disse há pouco, é porque nos permite fazer coisas que sempre fizemos enquanto humanos que somos. Portanto, muito do nosso comportamento maldizer, o boato, o insulto. Exatamente. Agora, é um antes fazíamos em pequeno grupo, agora é planetário. Exatamente. Mais do que isso, é que as próprias redes sociais são talhadas para tirar partido disso. Porque é assim que elas sobrevivem e continuam a existir. Portanto, quando... Fazem dinheiro com isso, no fundo é isso, fazem dinheiro com isso. Sim. Isso é um negócio. Ora bem, vamos ver se alguém quer colocar por questões de viva voz, já que as escritas já foram. De viva voz há mais duas, na verdade, mas... Não, são as mesmas. Ou apareceu mais alguma coisa? Uma nova. Apareceram mais. Mas alguém quer ligar o microfone? Alguém quer ligar o microfone e colocar alguma pergunta? Porque assim percebemos que são mesmo pessoas, seres humanos que ouviram. Sim, quem é? Eu gostava de colocar uma pergunta. Sim, já ouvi pela voz. É o Dr. Zé Urbano. Já ouviu para vós. Eu, para já, quero agradecer esta lição magnífica que, infelizmente, veio provar aquilo que, de certo modo, já sabia. É que não há filtros para filtrar a verdade e a mentira. No café, uma pessoa pode fazer isso. Passa ao café e fica à borra do outro lado. Mas nos vistos, aqui... Na ciência. Mas se uma pessoa pensar o trabalho que dá aos cientistas estarem a controlar o que os outros fazem, verificar o trabalho que o Tribunal dos Estados Unidos, o Supremo Tribunal, teve para definir de uma maneira fantástica, com as melhores contribuições dos cientistas da época, saber quando é que se pode dizer que está cientificamente provado que... Isto é uma coisa complicada. Implica, de facto, muita observação, muita repetição, por equipas diferentes. E julgo que gostei de ouvir que, de facto, não há filtros. De certa forma, é o que eu estava a dizer agora. Portanto, todos aqueles processos de tipo
2, os tais reflexivos e a razão, etc., isso seria o melhor filtro, porque é com esses que conseguimos agir sobre o mundo. Uma vez mais pego no exemplo das ilusões ópticas. Algumas que eu não mostrei aqui, mas algumas, mesmo sabendo o processo por trás, é difícil não as ver. Aquela linha parece mais comprida que a outra, mas na verdade tem o mesmo tamanho. Isto seria o lado heurístico. Claro que eu posso, com esforço, pegar na régua e ir medir e verificar qual delas é qual. A mesma coisa com a desinformação. Portanto, também é possível, e aí louvo o trabalho dos verificadores de factos, que estão sistematicamente a fazer isso. O ideal seria, obviamente que isto, quando falo da, entre aspas, vacina para a desinformação, não é a única, ou não é, nem pode ser a única estratégia. Portanto, isto seria uma estratégia tendencialmente preventiva para pôr as pessoas, ou para facilitar o trabalho que as pessoas têm de discriminar entre o que é falso ou não, ou o que é que parece um bocadinho mais duvidoso ou não. Isso deve ser feito a par com todos os outros processos tipo 2, de raciocínio, de verificação de fatos, etc. Portanto, isso seria o filtro que pode surgir eventualmente. Podemos lhe chamar espírito crítico, não é? Isso Sim, desenvolve-se. sim. A vacina pode ser a escola, ou não? Num certo sentido, sim. Como eu disse, pelo menos o que sabemos é que é preciso 3 coisas para as pessoas poderem usar isso. O primeiro é, sim, a instrução. Portanto, a escola e a divulgação científica e falar ou divulgar mais certos temas é importantíssimo. Isso dá algum conteúdo e dá ferramentas. O outro lado é preciso que as pessoas tenham recursos atencionais e de tempo. Como eu disse, os processos tipo 2 demoram algum tempo até poderem ser ativados, por isso é que nem sempre o chegam a ser, porque o uso destas pistas e das heurísticas é mais rápido. Okay? É mais rápido e é suficientemente bom para a maior parte das coisas. Finalmente, é preciso haver motivação. Estes últimos 2 pontos são difíceis. O último, a motivação depende só das pessoas. O segundo, o ter tempo, depende também da forma como as pessoas usam as redes sociais. Portanto, na rede social, quando há tanta informação de uma só vez a ser mostrada às pessoas, é difícil garantir que a atenção está depositada na informação ao qual estão a ser expostas. Há publicidade, há conversas, há chats e por aí fora. Tudo isto está a competir pela atenção da pessoa. Como eu mostrei naquele estudo, quando a atenção diminui porque há uma outra tarefa a ser feita, até a informação falsa, que as pessoas sabem ser falsa, pode sim afetar juízos que as pessoas façam e influenciar a maneira como as pessoas veem essa informação. O Nuno usa as redes sociais? Sim. Muito bem. Não de uma forma muito ativa, mas sim. Está aqui uma outra questão sobre a questão de informações falsas que entram no domínio da criminalidade, quer dizer, algo que é ilegal. Sei lá, dizer que fulano fez isto quando não fez, não é? É uma difamação. Uhum. E, portanto, aqui está escrito densidade jurídica. Enfim, aí é uma questão da lei atuar, mas nós sabemos que perante o avalanche de afirmações as mais tapafúrdias nas redes sociais, é muito difícil, circula tanta coisa e tanta coisa falsa, que é muito difícil uma atuação, digamos, judicial. Isto é um novo desafio para o direito, não é? Não sei se quer estar à espera que eu responda honestamente. Não é de psicologia, é apenas uma pergunta ao cidadão, não é? Não é uma, no fundo é qual é o papel do... Eu vou dar um exemplo. O Twitter proibiu o antigo presidente dos Estados Unidos de publicar lá coisas. Porque o número de mensagens falsas era tão grande que ele estava contado. O número de mensagens falsas era tão grande que a certa altura eles proibiram e tiraram-lhe a voz. Isto foi uma atitude, digamos, enfim, que ele pode tentar rebater, que ele pode, digamos, ir para tribunal. E, portanto, transforma-se num caso de direito.
transforma-se num caso de direito. No meu ponto de vista, se é uma empresa privada, eu não sei se o cidadão Trump tem direito digamos, se é um direito a espalhar a desinformação mediado por uma empresa privada. Até porque há o grande problema é um problema que se discute em todo o mundo, da empresa não ser responsável pela informação, porque se for responsável, muitas daquelas coisas que lá aparecem não apareciam, se eles fossem responsabilizados. O problema é que há uma lei que foi passada nos Estados Unidos que diz que o emissor, ou antes, o mediador não é responsável. Sim, Se quer comentar. não, esse é um caso particular, porque obviamente que é uma empresa privada e numa lógica de liberalismo, à partida não se deveria facilitar ou não que alguém fosse excluído ou deixasse de o ser. Por outro lado, também é verdade que talvez tenha tido um impacto a abrandar alguma disseminação de notícias falsas. Eu confesso que a minha perspectiva, pelo menos nesta apresentação, e aquilo que eu tenho vindo a pensar sobre o assunto, é muito mais focada no público em geral do que nestes casos em particular. Aí mete uma série de outras questões, desde políticas a judiciais, como disse muito bem, nas quais não sei se estou em posição de ser algum comentário. Muito bem. Alguém que queira colocar outras questões ao vivo, com a voz? Olá, boa noite. Olá. Uma coisa que eu estive aqui a pensar, por exemplo, a questão de Donald Trump no Twitter é uma coisa relativamente interessante porque, como é que é dizer, nós estamos, porque está-se a dar um certo poder do controle da liberdade de expressão, ou estamos a forçar uma entidade privada a reger e a controlar o que as pessoas dizem na sua plataforma. Pronto, isso aí causa certos e determinados problemas. Mas o que eu tenho vindo a pensar ao longo desta apresentação é que existe uma coisa muito interessante, que é os conspiracionistas, né? Aquelas pessoas que basicamente acreditam em teorias da conspiração e que gostam muito destas notícias falsas. O que acontece com estas pessoas é que existe por parte deles, quando nós estamos a falar daquela parte do poder, existe uma coisa que eu li recentemente que fala que os conspiracionistas gostam, ou não é gostam, mas ou seja, valorizam mais a sua informação, que é falsa, devido ao facto de não ser uma coisa das massas, ou seja, uma coisa que podemos considerar de pouco poder, ou seja, aquela informação que eles ouvem, que se calhar... É a sua identidade de pequeno grupo, não é? É isso. Exatamente, a entidade, ou seja, ser partilhada por um pequeno grupo que, ou seja, confirmam entre si, naquele grupo estrito, aquela informação, vai fazer com que depois, ou seja, naquele pequeno grupo, essa informação seja muito credível e muito valorizada. Mas o que acontece? Se passasse para um grupo maior, já não teria tanto valor para aqueles próprios membros, porque as pessoas conspiracionistas gostam que, ou seja, as coisas que eles acreditam não tenham uma crença muito grande. Porque tendo uma crença muito grande, quase que se torna contra a base do conspiracionismo. O conspiracionismo é ser, ou seja, é ter sempre... Eles pensam que têm o pé mais à frente, que sabem o que os outros não sabem. E que as notícias falsas são, de certa forma, uma confirmação, ou que são, de certa forma, de fontes credíveis, e que, ou seja, e que confirmam aquilo que eles acreditam. O problema é que, será que, ou seja, as notícias falsas, a disseminação delas, a minha questão é, será que a disseminação das notícias falsas faz com que as pessoas generalizem o conspiracionismo, ou que basicamente, como é que é dizer, acabe por diminuir aquelas correntes fortes das pessoas que creem naquilo vivamente? Não sei. Não sei se há algum comentário, Nuno. Sim, um pequeno detalhe só sobre, apesar de eu não querer falar necessariamente sobre isso, mas sobre o Trump ainda. O privar alguém do Twitter e dizer que está a ser privado da sua liberdade de expressão é mais ou menos problemático, porque está implicitamente a dizer que então o Twitter passou a ser a nossa forma de expressão enquanto cidadãos.
E não é o caso. Ele não está privado, ele tem alternativas a outras redes. Claro, claro, claro. Mas esse argumento, e à parte o Trump e essas questões, o argumento toca num aspecto importante, é que realmente as pessoas passaram a sentir que essa é a forma como elas participam de alguma forma na população e na sociedade, pelo menos em termos de voz, o que obviamente também é problemático, porque também não é assim que é suposto as pessoas falarem, ou se é para ser, então que seja de outra forma. Quanto à conspiração, aqui volta um bocadinho àquele lado evolutivo da psicologia, que é muito do que, muitas destas pistas, muito daquilo que nós temos, foram coisas que em tempos sim foram úteis. Na nossa espécie, haver alguém que saiba a informação que os outros não têm, pode ser muito valioso para um grupo. Isso é bastante apelativo para uma pessoa, e daí que as teorias de conspiração tendem a propagar-se tanto. É quase inebriante aquela sensação de ver algo que mais ninguém viu. E a verdade é que sim, isto é muito útil, e foi sempre muito útil na coesão do grupo. Na informação credível. E para a sua evolução, e para a forma como o grupo se adapta ao meio. Okay? Isto facilita e pode ser benéfico. Uma vez mais, é tomar a pista por aquilo que ela pretende traduzir, e é aí que começa o problema. Também é verdade que a forma como tem havido alguma discussão sobre qual a melhor forma de lidar com a conspiração, porque obviamente que ninguém gosta de ouvir de outro, ninguém gosta de ouvir que tem ideias parvas ou absurdas e por aí fora. As pessoas reagem emocionalmente a isso. E, obviamente, que se houver um grupo que lhes diga que as ideias que têm são parvas e outro que diga, não, nós também pensamos como tu, não é difícil perceber para onde é que a pessoa vai encaminhar-se. Também é verdade que muito do tal esforço de refutar ideias também depende, sim, desse confronto, que também é sadio. Tem havido alguma discussão, sim, sobre qual a melhor forma de lidar com a conspiração, e especialmente com pessoas que tendem a começar a acreditar em conspirações. Portanto, o melhor é dar-lhes pequenos empurrões para elas chegarem à informação correta ou menos errada por elas, ou será melhor, sim, ser mais confrontativo? E aqui é uma resposta, é uma pergunta para a qual ainda não temos necessariamente uma resposta empírica. Acho que há muita gente que trabalha sobre comunicação de ciência tende a preferir a primeira alternativa. E há vários estudos que mostram que sim, que as pessoas, quando são confrontadas com uma ideia contrária àquilo que elas acreditam, muitas vezes há um efeito paradoxal de acreditarem e reforçar ainda mais a crença que tinham. Também há algumas informações que mostram, pelo menos nas redes sociais, ou uma coisa mais em público e mais aberta, uma vez mais fala do nosso passado evolutivo, e tem mais efeito. Portanto, é uma resposta difícil de dar, mas é uma questão interessante. Ainda não sabemos o suficiente sobre isso. Está aqui outra pergunta, Dora Dias, diz assim: será então eficaz simular a informação como desinformação, já que parece que há mais atenção e espalha-se mais facilmente? Portanto, espalhando informação verdadeira e credível. Isto é engraçado, está a perguntar se a informação vai mais depressa e mais amplamente, se a informação não pode, a informação que é credível, não pode servir-se desses truques para fazer a sua disseminação. Pode até ser. Eu já tinha visto a pergunta, acho que já é, na verdade, a segunda vez que esta é escrita no chat, salvo erro. Sim. Mas tinha reparado porque queria responder a essa pergunta. Há um aspecto que é, as pessoas usam estas pistas de credibilidade porque, em contextos naturais, elas tendem, sim, a estar correlacionadas com informação credível. E por isso é que as pessoas as usam.
portanto, todas aquelas pistas que eu elenquei, as pessoas tendem a usá-las e a prestar-lhes atenção preferencial para, muito rapidamente, de uma forma heurística, decidir se algo é verdadeiro ou não. As pessoas tendem a usá-las porque, geralmente e tendencialmente, são pistas válidas. Portanto, a resposta ideal seria: não é preciso, porque a informação credível já tem naturalmente essas pistas. Contudo, a desinformação tem algumas coisas, algumas características que fazem lembrar aquilo que os etólogos chamam de um superestímulo. Um belo exemplo seria algumas gaivotas que, quando querem ser alimentadas pela mãe, dão bicadas numa manchinha vermelha que a mãe tem no bico. E isso faz com que a mãe regurgite comida e são assim alimentadas. Quando se mostra às gaivotas pequenitas uma cabeça falsa de uma gaivota, elas fazem o mesmo, também bicam na manchinha vermelha. Contudo, se colocar um lápis inteiramente vermelho, que não se parece em nada com o bico da mãe, as gaivotas pequenitas não só bicam, como bicam mais intensamente e com uma frequência maior. É aquilo a que chamamos um superestímulo. É um estímulo que tem exatamente aquelas características, toca exatamente naquelas pistas que espoletam um comportamento, mas consegue fazê-lo mais eficazmente do que o estímulo inicial para o qual o comportamento desenvolveu. Há vários exemplos, em vários casos, mas inclusive alguns no ser humano. A desinformação tem algumas características similares, parece ser uma espécie de superestímulo, que usa estas pistas e usa-as em esteroides quase, ou mais intensamente, ou de uma forma mais vocal. Isso, para muitos de nós, obviamente que passa como algo meio absurdo às vezes, mas se alguém está com pouca atenção, se é compatível com as crenças que a pessoa tem, ou se simplesmente ela não tem forma de saber se a informação é credível ou não, quanto mais exageradas forem estas pistas, mais a pessoa tende a acreditar nelas. A resposta, uma vez mais, é uma espécie de... A resposta à pergunta é um nim. Idealmente não seria preciso, porque uma informação credível já deverá ter essas pistas. Talvez não as tenha na mesma intensidade e com o mesmo exagero do que muitas peças de desinformação. O que não quer dizer que não possa ser, sim, usado dessa forma. Portanto, basta simplesmente reforçar a ligação natural entre as pistas e aquilo que elas pretendem, em primeiro lugar, traduzir. É óbvio que a credibilidade da fonte é muitas vezes importante e, obviamente, queremos ouvir um especialista em algo. Isso seria um exemplo de uma pista de credibilidade na fonte. Reforçar esta ligação natural entre as pistas e aquilo que elas pretendem transmitir pode ser, sim, uma boa forma de veicular. Aprendemos com a psicologia isso. Estamos já em hora adiantada. Eu talvez fizesse uma pergunta final sobre essa vacina. Quer dizer, eu percebo que é mais metafórica do que real, porque não está implementada, a não ser em jogos, não é? A minha questão é, terá alguma possibilidade de aplicação em maior escala? Quer dizer, é uma coisa apenas muito experimental, é apenas uma coisa um bocadinho... está ainda numa fase de protótipo. Teremos alguma solução, essa ou outra, para a inundação de fake news em que atualmente vivemos? A infodemia, que é o nome que até se deu no caso da pandemia. Chegou cá mais depressa a informação falsa sobre o vírus do que o vírus propriamente dito. Esse demorou mais a chegar cá, mas a informação sobre ele apareceu errada muito antes. Será que haverá alguma esperança numa, entre aspas, vacina? É assim, portanto, como eu disse, muitos dos estudos sobre esta inoculação psicológica são relativamente clássicos, portanto, remontam aos anos 70. Originalmente também é verdade que se baseavam muito em truísmos, portanto, coisas que eram declaradamente verdadeiras. No caso desta nova versão, se quiserem, mais adequada às redes sociais, em boa parte, ou num certo sentido, apresentações, e não digo que eu seja a melhor pessoa para o fazer, porque sei que às vezes me perco um pouco,
Mas coisas como estas são, sim, uma forma de dar, entre aspas, essa vacina. Portanto, uma forma de reforçar aquilo que é informação credível e porque é que alguma informação que não é credível não o é. Sei que muitos dos autores dos jogos, os jogos surgem apenas porque têm aquele lado mais ou menos ativo, que a pessoa está a fazer, e são facilmente implementados nas redes sociais. Sei que os autores do primeiro jogo estão a tentar fazer mais ou menos a mesma coisa, mas com vídeos. Não quer dizer que seja, e aí seria assim, uma forma mais genérica, portanto, seriam vídeos que essencialmente se iriam focar sobre as estratégias de desinformação. Portanto, eu recordo aqui a ideia não é apontar para uma certa peça de informação e dizer aquilo é falso, é dizer porque é que é falso, ou o que é que faz com que algo seja falso. Desmontar o mecanismo, desmontar o mecanismo. Exatamente. Vídeos informativos podem fazer isso. Não quer dizer que seja a única estratégia. Num dos estudos que eu mostrei, um dos primeiros, os autores, aquele que perguntavam às pessoas se a informação era credível ou não e se a partilhariam ou não. E as coisas mudavam ligeiramente. Nesse artigo, o autor mostra que a intenção de partilha de peças de informação, sejam de informação ou não, nas redes sociais, estou a dizer ao contrário, a intenção de partilha de desinformação nas redes sociais tende a diminuir se antes do estudo, no caso deste estudo, se antes tivessem perguntado às pessoas para uma só notícia, se elas acham que a notícia é credível ou não. Portanto, para os participantes daquele estudo, aparecia uma notícia e era-lhes perguntado se aquela notícia, a informação era credível ou não. As pessoas diziam quanto é que achavam que era. E depois eram expostas a uma série de notícias, algumas falsas, outras verdadeiras, e tinham que indicar qual era a intenção de partilha nas redes sociais. As pessoas às quais aquela pergunta era feita inicialmente tendiam a não partilhar tanto notícias falsas. Pensavam duas vezes. Exatamente. É quase como se aquela pequenita pergunta, que não tinha nada a ver com o estudo, fosse suficiente para já pré-ativar alguma cautela. Mas muitas pessoas partilham sabendo que é errado, mas porque tem piada. É chamado engraçadismo, tem piada. Vamos pôr a outra pessoa a rir. Claro que há pessoas que riem e acreditam, há outras que só riem, não é? Sim, é verdade. Partilham aquilo só para serem engraçados, olha que coisa com tanta piada. Porque normalmente é um dos truques, não é? A informação falsa às vezes usa o humor, Porquê? Porque nós reagimos a esse tipo de estímulos, não é? Sim. E há uma informação que vem de uma forma humorística, é quase como pôr o pé na porta para deixar passar o resto. Claro. Até se ri. Claro, agora, fica mais bem disposta e depois vem... Exatamente. Agora, esse tal exemplo de fazer a pergunta, é uma coisa, e os autores apontam isso muito bem, é uma coisa que pode muito facilmente ser implementada nas redes sociais. Ocasionalmente, enquanto a pessoa está no Facebook, pode surgir uma qualquer peça de informação e a pessoa pode ser questionada. Esta notícia, quão credível acha que é? Isto tem dois efeitos. Que há um esforço comunitário ou os resultados de várias pessoas podem ajudar a detectar mais precocemente que peças de desinformação é que estão presentes na net, por um lado, e por outro tem este efeito psicológico que é o mero facto de, por acaso... O Facebook pode pôr a perguntar, tem a certeza que é partilhar? Ou algo do género, sim. Ou até se pode automatizar isso, sei lá, algoritmo qualquer, eles qualquer dia fazem isso, é que não fizeram já. Tem a certeza que quer distribuir isto aos seus amigos? Seria muito útil. Ora bem, com esta nota de humor, com esta sugestão que o Zuckerberg não sei se vai aceitar, ele aceitará se o tornar mais rico, com certeza. Com esta nota, nós terminamos agradecendo muito ao Nuno Sá Teixeira, psicólogo cognitivo, que nos mostrou hoje como é que o nosso cérebro pode ser enganado. Como é muito fácil o nosso cérebro enganar-se, mas como, enfim, temos possibilidades também de não nos enganarmos. Há processos tipo 1 e processos tipo 2 e, enfim, se tivermos tempo, podemos usar os processos tipo 2, que são, por vezes não são de senso comum, mas, enfim, permitem-nos, digamos, como espécie, já não tanto como indivíduos, são esse tipo de processos dos quais se fundamenta a ciência,
nos quais se fundamenta a lógica, quer dizer, eles próprios estão baseados na lógica, não é? A lógica são processos, digamos, mais elaborados. E, portanto, no fundo, são esses que não tanto ao indivíduo, mas que à espécie deram vantagem competitiva relativamente a outras espécies, não é? Sim. E, portanto, com esta conclusão, enfim, os processos tipo 2, num certo sentido, são mais humanos, no Homo sapiens, por causa desses recursos cognitivos mais elaborados, que demoram mais tempo, mas que, enfim, que nos permitem, eu acho que até a própria formação científica é um grande ajuda, quer dizer, a formação científica é isso, pensar mais lento em vez de pensar mais depressa. Então, a mensagem final é esta: vamos todos imitar a ciência, pelo menos neste aspecto, pensar mais devagar em vez de pensar mais rápido. E agradecendo então ao Nuno Teixeira, Sá Teixeira, e agradecendo a todos que aqui tiveram, convido-vos a estarem na próxima sessão. Vai ser sobre saúde mental, um tema também interessantíssimo nesta pandemia que estamos a viver. Estará em risco a nossa saúde mental? Quais são os riscos maiores a que estamos expostos? Obrigado. Adeus a todos.